Olá, amigos queridos! Sejam bem-vindos novamente ao Conhecendo o Espiritismo. Eu sou Evelyn Freire e nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo sistematizado da doutrina espírita, tomo 1. Hoje nós vamos estudar o contexto histórico da Europa no século XIX, todas as transformações, todas as revoluções pelas quais passou a Europa nesse período e que foram importantes para o surgimento da doutrina espírita que viria mais adiante. Então nós vamos entender por que essas mudanças e essas transformações tinham que acontecer naquele momento para que só posteriormente a doutrina espírita chegasse, de modo a nós entendermos que tudo acontece no tempo certo e conforme o planejamento da espiritualidade superior. Eu tenho certeza que você vai gostar da nossa aula e vai iniciar de uma forma muito prazerosa o nosso estudo sobre a doutrina espírita. Então vamos iniciar o nosso estudo. Então, meus amigos, iniciando realmente o primeiro tema da nossa apostila, da apostila promovida pela Federação Espírita Brasileira, nós vamos hoje trabalhar e iniciar falando sobre justamente o contexto histórico do século XIX na Europa. E por que a necessidade de nós estudarmos esse contexto histórico? Porque para que nós entendamos quando o Espiritismo surgiu, em que condições ele surgiu, por que o Espiritismo surgiu na época que ele surgiu, é necessário a gente entender esse contexto histórico, porque o que nós vamos observar é que, na realidade, houve toda uma preparação a nível espiritual, houve toda uma preparação para que a Terra, no seu mundo físico, estivesse apta intelectualmente, moralmente, culturalmente, religiosamente, pronta para o advento do Espiritismo. Nada é feito sem planejamento e sem programação. E é isso que nós vamos ter a oportunidade de compreender na aula de hoje, justamente entendendo esse contexto histórico e as mudanças que vieram a partir desse período. O objetivo do nosso estudo de hoje, portanto, é identificar o contexto histórico do século XIX na Europa por ocasião do surgimento da doutrina espírita. E, diante disso, é como eu falei, nós vamos compreender que tudo foi de forma prévia, planejado para que as coisas acontecessem exatamente como aconteceram. Então, vamos lá. Inicialmente, ele nos fala, a apostila nos traz, que o progresso do espírito se dá em dois campos de conhecimento, intelectual e moral. Então, uma das coisas que a gente primeiro inicialmente tem que abordar é que a evolução, o progresso, ela acontece duplamente. Para que o espírito possa ser perfeito, para que ele possa alcançar a perfeição, ele precisa crescer na asa da intelectualidade e na asa da moralidade. Não adianta ele crescer apenas em um desses pontos, porque para que ele possa realmente alcançar a perfeição do espírito, ele vai necessitar alcançar essa outra asa. Então, isso é muito interessante porque a gente percebe que há muitas pessoas que são intelectualizadas, têm muito conhecimento, mas a gente percebe que a moral dessa pessoa ainda é muito pequena, é muito baixa. E isso demonstra que ele pode ter evoluído muito num campo, mas ainda há um grande campo, um grande espaço a percorrer em relação ao outro. E é interessante a gente entender isso. Por quê? Porque a gente vai conseguindo compreender o nível de evolução em que se encontra o planeta Terra, justamente quando a gente faz essa avaliação, essa ponderação entre inteligência e moral. Então ele nos diz, quando o espírito encarnado está em condições de receber novos ensinamentos, o plano espiritual envia espíritos mais evoluídos nos dois campos do conhecimento para ajudá-lo no seu progresso. Então veja, a espiritualidade superior ela é tão maravilhosa que ela auxilia a humanidade em todos os momentos.
Então, quando ela percebe que a humanidade está num momento propício para receber novos ensinamentos, o que ele faz? Ele permite que espíritos mais intelectualizados e mais evoluídos moralmente reencarnem na Terra para servirem de exemplo e para ajudarem a Terra no processo de evolução e de progresso. Esse, inclusive, é o momento pelo qual a Terra também se encontra. Quando nós estamos abordando e falando sobre o livro Transição Planetária, que tem lá também no nosso canal, e que nós estamos estudando essa obra, nós vamos ver que no momento de transição planetária que a Terra se encontra, grandes espíritos moralmente evoluídos vindo de outros planetas estão reencarnando na Terra para ajudarem a Terra a crescer moralmente, e os grandes avatares da época do iluminismo, das reformas, os cristãos, os filósofos gregos estão retornando, reencarnando novamente na Terra para também, considerando a sua grande intelectualidade, continuarem ajudando a Terra novamente agora nesse processo, para evoluir, para crescer. Então, a Terra está novamente passando por esse processo para que ela possa crescer e evoluir. E foi justamente o que aconteceu no século XIX na Europa. A humanidade, naquele momento, ela estava sendo preparada para a chegada da doutrina espírita, que exigiria da humanidade uma nova mentalidade, um novo entendimento sobre várias coisas. E por isso, o plano espiritual, nós vamos ver, vai enviar muitos espíritos evoluídos em ambos os campos do conhecimento moral e intelectual para ajudar a Terra neste progresso. Ok? Então, o século XIX foi um desses momentos em que a humanidade foi agraciada com um grande número de espíritos iluminados que vieram efetuar profundas transformações na conjuntura política, social, científica, cultural e econômica daquela época, demonstrando mais uma vez que tudo é devidamente planejado. Vejam, não foram encaminhados espíritos iluminados apenas em um desses campos, ou político, ou econômico, ou cultural, não. Todos os campos foram agraciados para que todas as transformações necessárias em todos os campos pudessem acontecer e pudessem contribuir com a humanidade no processo de mudança que estava por vir. Então, alguns desses pensadores importantes dessa época que trouxeram grandes mudanças para a humanidade, nós podemos citar, por exemplo, Voltaire, que foi poeta, ensaísta, dramaturgo, filósofo, historiador, responsável por várias reformas na França. Ele pregava e trazia a liberdade de imprensa, a tolerância religiosa, a tributação proporcional. Vejam que eram ideias, proposituras muito importantes para a sociedade da época, que vivia numa sociedade absolutista. E a sociedade não tinha voz, não tinha não tinha meios de colocar a sua opinião, de se expressar, porque a sociedade absolutista era exatamente isso. O poder sempre na mão de poucos, restritos, e a grande massa da sociedade sem voz, sem direitos, sem poderes, sem possibilidade de ter ascensão social ou política. Então, esses pensadores começaram a trazer o quê? Mudanças nessa metodologia, nesse modo arcaico de pensar e que impedia a evolução da sociedade e a reflexão, o pensar livre da sociedade. Além disso, Montesquieu, político, filósofo e escritor francês, famoso pela sua teoria da separação dos poderes. Então, vejam, esses vários pensadores, de uma forma ou de outra, foram contribuindo para esse momento importante de transformação que a humanidade passava. Rousseau, filósofo suíço, escritor, teórico, político e um compositor musical autodidata, defendia um Estado social legítimo, um Estado social com direitos, com deveres, onde houvesse limites para o poder. Não poderia ser aquele poder absolutista onde apenas
Quem estava no poder detinha todas as possibilidades, detinha todas as ordens, sem que a base também pudesse colocar o seu pensamento, também tivesse voz e direito. Tudo isso, mais uma vez, fazendo com que o contexto cultural, o contexto social, o contexto filosófico estivesse sendo preparado para as mudanças que viriam. Quesnay, economista francês, criou a ideia da oferta-procura, fundamento da economia moderna. Defendia a agricultura como a principal atividade criadora de riqueza. Além dele, trazemos Diderot, filósofo e escritor francês. Era um crítico ferrenho do absolutismo e do clero. Vejam, nessa época, o clero detinha um grande poder. Clero e política, religião e política estavam diretamente vinculadas umas às outras. Então, o clero, a igreja, tinham um poder como se fosse o Estado, como se fosse o Estado. E isso também começou a ser questionado, e precisava ser assim. Por quê? Porque a igreja, na realidade, ela impunha o seu poder através também da política, confundindo as coisas e dificultando o momento que viria mais à frente, que era justamente do surgimento da doutrina espírita também. Além dele, nós trazemos aqui Alembert, filósofo, matemático e físico francês. Participou na edição da Encyclopédie, foi um expoente no desenvolvimento teórico da física e da matemática. Então vejam que também aí, além de ser um filósofo, a gente tem a oportunidade aí de perceber as mudanças em outros campos, na matemática, na física, e a gente vai ver nas artes, na música, na ciência, mostrando mais uma vez que tudo foi acontecendo de forma organizada. Luís XVI, que foi o rei francês, que criou o Estado Geral, aboliu o feudalismo e a tortura, reduziu a força da igreja, mas não desenvolveu todas as reformas prometidas, provocando a Revolução Francesa. Luís XVI poderia ter feito muito mais, tá? Mas, na realidade, era um ser humano também ainda com as suas imperfeições e não promoveu todas as mudanças as quais ele deveria ter promovido. Ele veio também para a Terra, esses pensadores, esses grandes avatares vieram com o objetivo de promover grandes mudanças na Terra. Então, Luís XVI poderia e deveria ter promovido mais, mas não fez tudo que deveria, o que tinha sido inicialmente programado para ele. Além disso, temos Napoleão, que foi imperador da França por 15 anos. Fez grandes reformas em prol da liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade, entre outras. Ele também poderia ter feito mais, mas também, pessoa imperfeita, ainda humano, não fez tudo o que deveria fazer, mas já promoveu grandes mudanças, como ele coloca aqui, liberdade individual, igualdade perante a lei, direito à propriedade. Tudo isso eram situações, reflexões, pensamentos que precisavam ser alterados naquela época. Além disso, nós vamos ver, além desses pensadores, nós vamos verificar grande mudança também em relação a outros aspectos da humanidade, por exemplo, os músicos. Aqui eu trago, por exemplo, Beethoven, Chopin, Rossini, Bellini. O que a gente pode observar na música da época do século XIX? O que mudou? O que houve de diferente? Os músicos também procuraram, na época, de uma forma romântica, mas procuraram também retratar o momento político pelo qual vivia a Europa. Então, de alguma forma, eles procuravam retratar na sua música, muitas vezes, a resignação da sociedade, a necessidade, o anseio por mudança. Tudo isso era refletido na música, mostrando que eles não ficaram à parte de toda a transformação que acontecia naquela época, de todas aquelas revoluções. Em momento algum, eles também, de alguma forma, auxiliavam com a sua música o processo de mudança e de transformação. E assim como os músicos, aconteceu com os pintores. Aqui eu trago Renaud, Manet e Monet também. Eles, o que eles faziam? O que eles procuravam fazer?
os pintores procuravam retratar a situação cotidiana do povo, mostrando as suas lutas, mostrando as suas dificuldades, mostrando a sua busca constante para vencer muitas vezes a situação de dificuldade, de pobreza, de miséria que muitos deles viviam. Então, os pintores também passavam a trazer e retratar a realidade vivenciada pelo povo, pela sociedade, em seus quadros, também não ficando à parte do processo de transformação e de mudança que acontecia. E mesma coisa com os escritores. Então aqui eu destaco alguns grandes escritores da época, como Victor Hugo, Lamartine, Godet e Stendhal. Da mesma forma, os escritores contribuíram com as suas escritas, com as suas ideias, com os seus pensamentos, para auxiliar a humanidade, para auxiliar a sociedade a questionar, a refletir, a não mais aceitar aquele estado de absolutismo que existia e também de todo o poderio da igreja, para que eles pudessem também ter voz, de modo que a sociedade foi criando o quê? Força, porque ela foi se unindo em busca dos mesmos objetivos. E também a ciência passou por uma grande revolução que também veio a contribuir. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que contribuições também os cientistas nos trouxeram. Então aqui a gente fala Louis Pasteur, nem sei se fala exatamente assim, mas eu acho que é. Ele trouxe justamente grandes pesquisas na área da microbiologia, tudo no campo daquilo que é microscópico. Pierre e Marie Curie, que eles trouxeram grandes estudos na parte da física, das ondas do rádio, Darwin. Então, esses foram grandes cientistas também da época e que dentro das suas áreas foram trazendo grandes contribuições para a humanidade, ok? Então, o que a gente observa? Que houve grandes transformações em todas as áreas, na música, nas artes, na ciência, dos pensadores, nos filósofos. Então, é o que ele diz aqui, apoiados principalmente nas ideias renovadoras, divulgadas pelos espíritos reformadores, denominados iluministas e enciclopedistas, o que acontece? Dão-se os grandes movimentos sociais europeus, em todos os campos, como nós começamos a falar mais à frente. A queda do absolutismo. Os Estados Unidos foram a primeira nação a absorver o pensamento renovador dos iluministas, advindo como consequência a proclamação da sua independência, lá em 1776, a Constituição de Filadélfia, que foi o modelo das futuras constituições democráticas. E a proclamação da independência nos Estados Unidos foi um fator que auxiliou e suscitou a Revolução Francesa. Então, aqui a gente coloca que a independência americana repercutiu intensamente na França, acendendo a fagulha que levaria o povo francês à Revolução Francesa. Então, a gente vai percebendo aí movimentos que vão se encadeando para que as mudanças ocorram de forma geral. Então, a Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, que é justamente o marco que separa a Idade Moderna da Idade Contemporânea. Então, aqui ele coloca que a Revolução Francesa fez desencadear sucessivos progressos culturais, fazendo com que o século XIX entrasse para a história como o século da razão. Lembrando que o século anterior, o século XVIII, foi considerado o século das luzes. E o século XIX, o século da razão, justamente por quê? Porque as pessoas, a sociedade, a humanidade, o pensamento de todos foi justamente nesse sentido, de refletir, de buscar transformações, de questionar o momento pelo qual passava a Europa, pelo qual passava o mundo. Então, a racionalidade foi muito forte, até porque na época, antes disso, a igreja tinha muita força. E ela, através da força, da fé, pelo poder religioso, ela impunha muitas limitações e impunha a sua força e as suas ideias perante a sociedade. Então, no século XIX, principalmente com o avanço da ciência, se afastou de lado um pouco a questão religiosa e procurou destacar
principalmente, essencialmente, a ciência, a intelectualidade, o materialismo. Por isso também foi considerado o século da razão, como uma forma de quebrar esse paradigma e essa força que a igreja detinha na época. E aqui ele diz, outra revolução diferente marcou também esse período, que foi a revolução moral proposta pelo Espiritismo, que é justamente, na sequência, o objeto do nosso estudo e o objeto do ESG. E aqui a gente coloca uma figurinha só para trazer esse destaque justamente que envolvia dinheiro, o que era céu, o que era corrupção, o poder que a igreja muitas vezes tinha na época. Então a gente trouxe essa figurinha para ir mostrar esse conflito e esse contraste que passou a acontecer a partir de toda essa transformação. Dentro dessas grandes transformações foi que realmente aconteceu lá em 31 de março de 1848, junto à família Fox em Hydesville, nos Estados Unidos, aconteceram fenômenos mediúnicos que deram origem à doutrina espírita. Esses fenômenos nós vamos estudar mais à frente, nós vamos ter uma aula específica sobre os fenômenos de Hydesville, que foram considerados o marco inicial da doutrina espírita, e eles aconteceram nesse momento de turbulência, de mudança, de revoluções, onde realmente as transformações estavam no seu ápice, propiciando o ambiente certo e adequado para o surgimento da doutrina espírita. Então, como ele coloca aqui, foi nesse contexto histórico que surgiu o Espiritismo como um conjunto de leis e princípios destinados à humanidade, a qual já se encontrava amadurecida para receber o Consolador, a nova revelação prometida por Jesus. Então, vejam, a sociedade, a humanidade se encontrava amadurecida. Isso está destacado por quê? Porque mostra que a espiritualidade não permitiria que uma ideia nova, como a doutrina espírita, viesse antes do tempo. É por isso que a doutrina espírita não pôde ter vindo antes, porque a sociedade, a humanidade não estava preparada, não estava amadurecida intelectualmente, espiritualmente, para receber aquelas verdades que seriam ditas através da doutrina espírita. Então, se ela tivesse vindo antes, todo o seu trabalho teria sido abortado. Então, a humanidade ela foi preparada para a vinda da doutrina espírita, assim como a humanidade foi preparada para a vinda de Jesus. Quem tiver a oportunidade de ler o livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, vai perceber ali que toda a humanidade foi preparada também com um momento específico, um momento de paz, uma época de Augusto, que a gente chama lá, justamente para que pudesse estar a humanidade numa condição mais propícia para a chegada de Jesus. Então, mais uma vez mostrando que nada na espiritualidade é feito sem preparo e sem planejamento. Tudo é organizado. E aqui a gente mostra a foto das irmãs Fox, que realmente mais tarde nós vamos compreender melhor o que aconteceu com elas. É uma história realmente muito interessante e que vai nos ajudar a compreender um pouquinho mais sobre o nascimento da doutrina espírita.